Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui os dados de uma pesquisa que tá dando o que falar nas redes sociais, porque mostra Bolsonaro passando Lula, Ciro crescendo muito, tanto no cenário ali da pesquisa espontânea, assim como nela estimulada. Eu vou trazer detalhes para vocês aqui, dizer até o que eu acho dessa pesquisa, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like, o joinha pra cima. Se não gostar, deixa o dislike e também compartilha. Vamos trazer mais pessoas pro canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Então, pesquisa polêmica, ela foi divulgada neste dia 1º de setembro, agora pela manhã, e tá dando o que falar nas redes sociais. Foi feita pelo Instituto Futura Inteligência, contratada pelo Banco de Investimentos Modal Mais, como nós temos tido aí em várias outras pesquisas. O sistema financeiro comprando, pagando, digamos assim, esses levantamentos. E aí eles acham bom divulgar isso, enfim, ao invés de manter só para os seus clientes uma informação, digamos assim, restrita, não. Aí eles divulgam, então, como isso aqui já está ocupando um bom espaço nas redes sociais, alguns sites já falando sobre, então vou trazer aqui os dados dela, nela que foi feita entre os dias 24 e 25 de agosto. Detalhe, não pegou o debate na Band, pegou ali parte da repercussão dos candidatos no Jornal Nacional, mas insisto, não pegou a repercussão no debate da Band, em que Ciro e Simone se destacaram e Bolsonaro e Lula não foram bem. O Instituto ouviu 2.000 pessoas, tem uma margem de erro de 2,2 pontos, para mais ou para menos. E repare aqui que nós teremos resultados bem diferentes de outras pesquisas, mas como eu tenho falado ultimamente, tem pesquisa para todo gosto. Portanto, independente do que eu falar aqui agora, decida o seu voto baseado no melhor candidato, no mais preparado, naquele que tem propostas para o Brasil, um projeto concreto para transformar a nossa nação numa nação desenvolvida. Então, vou mostrar para vocês aqui. Inclusive, adianto que eu não confio 100% nessa pesquisa e confesso que está difícil confiar 100% em outras também. Mas foquemos na tendência, porque aí tem metodologia, que é o grande diferencial entre as pesquisas. E aí quando você pega, o candidato está caindo, o candidato está subindo. Então, foquemos na tendência aqui que mostra o seguinte: Bolsonaro aparece na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta a lista com os nomes. Então o entrevistado responde quem ele quiser, e aqui Bolsonaro lidera com 38,8. Ele cresceu 3,4, bem acima do que outros institutos têm apresentado, é bem verdade. O Lula aparece aqui com 37,7, ele cresceu 0,1 dentro da margem de erro. Ciro Gomes cresceu 2,9, portanto acima da margem de erro, e aparece aqui com 6,2. Simone Tebet 1,1, e aí tem outros candidatos aqui com menos de 1, não souberam responder, estão indecisos, não responderam 11,2, branco e nulo 4,3. William, quer dizer que quem falou de forma espontânea que vai votar nesse ou naquele é um voto já que é consolidado? Não, a pessoa pode responder agora uma coisa, amanhã assistir um vídeo, ver um debate, ver uma sabatina e mudar de ideia. Isso acontece e pode acontecer com todos eles, mas esse é o cenário do momento. Na pesquisa estimulada, aí a gente observa que tem coisa até estranha. Vejam bem, Bolsonaro lidera com 40,1, ele cresceu 2,6. E o Lula caiu 3 pontos, aparece agora com 36,9. Portanto, abaixo de Bolsonaro, porém empatados dentro da margem de erro. O curioso é que o Lula aparece com menos pontos no cenário estimulado em relação ao cenário espontâneo. Então isso aqui, por si só, já é de fato estranho. O que pode justificar isso aqui? Quando você coloca o nome das pessoas, aí pode ser que o eleitor que espontaneamente disse votar no Lula, de repente diz escolher um outro nome, que o Ciro Gomes aparece aqui com 10,1. Ele cresceu 2,7 nesse mesmo cenário em relação ao levantamento do mês anterior. Simone Tebet aparece com 2,2. Ela cresceu 0,3. Vera Lúcia, 0,4. Pablo Marçal, Felipe Dávila também. Roberto Jefferson, 0,2, Sofia Manzano, 0,1, o mesmo de Leonardo Péricles. Não souberam, indecisos aqui, 4,6, branco e nulo também 4,6. Então, um cenário interessante aqui, por exemplo, o Ciro, que nesse instituto atinge a casa dos 2 dígitos. Detalhe, crescendo, 2,7, o mesmo que tem outros institutos aí apresentando
em relação a Ciro Gomes. Vamos trazer aqui agora... e o Lula também está caindo em vários institutos. Vamos trazer agora num cenário 2, mais reduzido, só com 4 candidatos mais bem colocados. Bolsonaro aparece aqui com 39,7, vejam bem, com menos do que ele teve no cenário com mais candidatos, porém, dentro da margem de erro. Então, Bolsonaro 39,7, o Lula 37,1, praticamente o mesmo, né, do outro cenário. Ciro Gomes cresce bem, aparece aqui com 12,8. E aí ele então está com 2,7 a mais do que no cenário um pouco mais amplo. E o Ciro, nesse cenário, ele cresceu 2,9. Porém, em julho, nesse cenário, tinha o Janones, que não é mais candidato. Simone Tebet também cresceu bem no cenário mais reduzido, ela cresceu 2,3. Porém, está bem distante do Ciro, aqui ela aparece com 3,9, 2,7 de indecisos e 3,8 de branco e nulo. Aí o Instituto testou um cenário só com a Simone Tebet, Lula e Bolsonaro. Não entendi o motivo, mas vamos lá. Lula aparece nesse caso liderando, com 42,3. Bolsonaro colado com 42. Simone Tebet 7,2. Indecisos 1,7. Branco e nulo 6,7. Vamos agora a cenários de segundo turno, também bem diferentes do que outros institutos têm apresentado. O Lula venceria Bolsonaro 45,3 contra 43,8. Porém, Lula recuou 0,9 e o Bolsonaro cresceu 2,3. Estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Vamos pegar aqui um outro cenário. O Ciro derrotaria Bolsonaro 43,6 e o Ciro cresceu 2,5. E o Bolsonaro 43,4, o Bolsonaro melhorou 0,7. Também estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, porém, Ciro Gomes numericamente à frente de Bolsonaro, né? Em outros institutos, a vantagem do Ciro sobre o atual presidente é muito maior do que nesse, assim como a vantagem de Lula em outros institutos também é bem maior. Lula contra Ciro Gomes. O Lula aparece vencendo Ciro, porém, vejam bem, o Lula tem 42,2, caiu 3,5, e o Ciro Gomes 32,8, o Ciro cresceu 6,4. Então a diferença aqui agora, que é menos de 10 pontos, ela era em torno ali de 20 pontos, ou seja, teve um encurtamento de praticamente 10 pontos do mês para o outro. Vamos agora trazer a rejeição, né, em que o entrevistado só pode escolher um. Vejam bem, né, o ponto aqui que eu tenho chamado a atenção, será que nós merecemos uma eleição no segundo turno baseada na rejeição? Quem for menos rejeitado ganha? Eu acho que o Brasil merece algo melhor. Lula é o mais rejeitado, 40,7. Teve um aumento de 4,7 pontos na rejeição do Lula. Bolsonaro é o segundo, mas coladinho, quase empatado, 39,9. Ele melhorou um pouco, 0,6 menos do que o mês passado. Ciro Gomes, 2,8, né, de rejeição. E até caiu 1,1 em relação ao mês passado. Vamos aqui agora para o cenário em que a rejeição você pode escolher mais de um candidato. Aí Bolsonaro lidera com 43,2, Lula vem praticamente empatado 42,4, Ciro Gomes é em terceiro, porém com a rejeição bem menor do que a de Lula e Bolsonaro, 15,7. Aí tem Roberto Jefferson, 11,6, Simone Tebet, 8,1 e outros candidatos aqui menos conhecidos. Bom, e eu reforço o que eu falei lá atrás. Não confie 100% nessa pesquisa, mas é bom focar na tendência, porque ela traz uma tendência que outros institutos também estão captando, que é um crescimento muito bom de Ciro Gomes, uma queda de Lula e também uma melhora de Bolsonaro em alguns cenários. Mas Bolsonaro em outros já deu uma estagnada também. Porém, como esse instituto pega mês passado com esse mês, ainda captou um crescimento de Bolsonaro. Institutos que fazem levantamentos semanais já estão mostrando Bolsonaro estagnado, como eu trouxe aqui para vocês, a FSB e também a Genial Quest, que estão fazendo levantamentos, né, com uma constância maior. Então vamos aguardar, vamos ver, né, se essa pesquisa, por exemplo, tivesse correta. Já pensou se Bolsonaro estiver realmente na frente do Lula? Né? Será que essa estratégia petista de, enfim, não debater propostas, só ficar atacando o eleitor do Ciro, terrorismo eleitoral, com essa conversa de salvar a democracia, de derrotar, né, quase que um ele não, versão 2.0, será que essa é a melhor estratégia para você convencer o eleitor a votar no seu candidato? E Ciro Gomes tem feito um trabalho de divulgar ideias, propostas, né, tem ocupado os espaços, né, se dedicado a ir em todas as sabatinas possíveis. Ciro Gomes, né, assumiu compromisso e vai em todos os debates.
Alguns já foram cancelados pela falta de respostas de Lula e Bolsonaro. Então a gente tem que ficar bem atento para ver como que o eleitor vai reagir a isso tudo. Insisto que esse levantamento em que o foco aqui é a tendência, não pegou ainda a participação dos candidatos no debate na Band. Então vamos ficar atento, né, nas próximas pesquisas, mas o que eu tenho falado sempre, escolha baseado no melhor candidato. Isso é que é importante, porque é proposta e ideia que vai transformar o nosso Brasil, e isso é o que eu tenho defendido aqui no canal há muito tempo e defendo agora também como candidato a deputado federal no estado de Minas Gerais. E se você não é mineiro e gosta daquilo que eu tenho falado aqui para vocês e também nas minhas redes sociais, converse com um amigo, converse com alguém que mora e vota aqui em Minas Gerais, porque esse apoio de quem é de fora de Minas, nos ajudando aqui de alguma forma, também é fundamental, assim como colaborar com a nossa vaquinha eleitoral, que eu vou deixar o link aqui no comentário fixo. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!